Agora, senhor Fábio Piperno, eu quero também a sua avaliação, porque parece que os Estados Unidos mede a intensidade ou não do seu poderio agora no governo venezuelano, até o que foi prometido como a transição anunciada pelo presidente Donald Trump, de acordo com como vai sendo aceito perante a comunidade internacional, né? Porque o que separaria uma ação super ilegítima de uma ação só ilegítima dos Estados Unidos na incursão que fez no território venezuelano seria entrar lá para dar cumprimento ao mandado da justiça americana e ponto, o que eles tratam de ação pontual, né, direta, do que ir tirar o que está no poder e continuar governando o lugar, que seria uma invasão, que seria menos aceito internacionalmente. E né, essas duas possibilidades foram ditas na entrevista concedida pelo Donald Trump, quando o Marco Rubio fala que ele só foi lá, pegou, deu cumprimento à ordem do Nicolás Maduro e pronto, mas na sequência o presidente vem e fala que agora eles é quem governam por lá. Como que você vê, Piperno? Não, senhor, primeiro que já houve também um certo recuo no próprio discurso das autoridades americanas em relação a esse princípio de que, bom, a partir de agora nós governaremos. Já não tem sido bem assim nas últimas horas, né? Já falam, por exemplo, em colaboração com a nova presidente, o que abre também uma série de suspeitas em relação a isso que o Alan Gani falou, de um certo colaboracionismo dela, inclusive. Então, essa é a primeira suspeita. A segunda, em relação às reações da comunidade internacional, no primeiro momento, por exemplo, vários líderes europeus apoiaram a ação. 24 horas depois, também houve algum recuo por parte de certos líderes, como, por exemplo, o presidente Macron, um enfático defensor da ação, horas após o seu anúncio, e agora já alguém naquele meio termo. Bom, Maduro realmente era um personagem deletério, mas a Venezuela é um Estado soberano. E aí me chamou a atenção, no sábado, um duro pronunciamento da líder da direita radical francesa, Marine Le Pen. Marine Le Pen, do ponto de vista ideológico, é óbvio que ela é quase que uma irmã siamesa de Trump e está em oposição frontal ao que é Maduro. E o que foi que ela disse? Bom, Nicolás Maduro é um personagem perverso, um ditador autoritário, comunista, ela usa essa palavra, comunista, tá? E que nos últimos tempos empobreceu o seu povo, governou com espada na mão e tudo mais. Porém, existe um princípio da soberania dos estados que não pode ser de forma alguma agredido. A Venezuela é um estado soberano e continua ela. Hoje é Venezuela. Amanhã, esse tipo de ação pode ser contra qualquer um de nós. Nós não podemos concordar com esse tipo de ação como a tomada pelos Estados Unidos. Vejam, quem falou foi uma das principais lideranças da direita radical europeia. Uma personagem que tem batido na trave em relação à possibilidade de governar a França. Não é uma pessoa banal, é uma voz importante em relação a esse espectro. Então, é claro que o governo americano também sabe que, embora aqui na América do Sul a direita avassala, vá apoiar, mas isso vai dar margem a outros desdobramentos e outras reações. Por exemplo, como é que deve ter dormido o habitante lá de Taiwan? Porque o taiwanês hoje deve estar muito preocupado. Ou seja, se os Estados Unidos se arvoram o direito de invadir um país que está no seu continente por razões meramente ideológicas e econômicas, e o presidente Trump falou isso, que o petróleo era o objetivo, ele falou, isso não é invenção minha, falou isso no sábado, naquele pronunciamento desastroso para muitos analistas, quando ele assume que o petróleo foi uma das principais causas dessa ação. Então, o cidadão de Taiwan fala, bom, se ele invadiu lá por conta de petróleo, imagina o que o chinês vai fazer aqui, considerando-se que a ONU até hoje reconhece apenas uma China e Taiwan seria a província rebelde. E o ucraniano? Ora, se até sábado a Ucrânia tinha, no mínimo, o direito moral de lutar contra um Estado invasor, esse direito moral
ele acaba também se esvaindo à medida que a Rússia, em tese, teria até mais razões para uma ação contra a Ucrânia do que os Estados Unidos contra a Venezuela, até porque a Ucrânia é vizinha da Rússia e, historicamente, há regiões em litígio. Então, do ponto de vista do direito, eu considero a Rússia um Estado invasor, quero deixar isso muito bem claro. Mas uma ação da Rússia é até mais sustentável e defensável do que a dos Estados Unidos em relação à Venezuela. Então agora, essa ação americana dá margem a um liberou geral.